Teoria geral do processo é a ciência que vai estudar os conceitos básicos da jurisdição, da ação e do processo. São 3 institutos basilares para que se entendam a teoria geral do processo. A teoria geral do processo, ela é a teoria que vai dar base para que vocês entendam o funcionamento do Poder Judiciário. Como é que vai se dar toda a sistemática, todo o funcionamento do Poder Judiciário, tá? Na apostila que eu dei para vocês, é uma apostila bem pequenininha e bem técnica, e eu vou aprimorar com as duas doutrinas que eu coloquei para vocês. Eu botei 2 doutrinas: integral, que é do Carreira Alvim, e do Sérgio Pinto. Essas 2 doutrinas, elas têm na biblioteca de vocês. Como vocês não estão podendo usar a biblioteca, eu disponibilizei para vocês de forma em PDF, de forma digital, para que vocês acompanhem a aula com as doutrinas, tá? Teoria geral do processo, ela precisa ser acompanhada com as doutrinas. Vocês precisam estudar em casa. O tempo aqui é muito curto e não dá para passar todos os conceitos. Nós vamos passar aqui os conceitos básicos, tá? E aí vocês vão reforçando com as leituras das doutrinas, e se tiverem dúvidas, vocês podem me mandar no privado, podem na próxima aula anotar e esclarecer aqui, tá? Professor Lucilo está verificando a possibilidade dessas aulas serem mais extensas, serem de 1h30, 1h20, que é normalmente o período que a gente tira as dúvidas, tá? Ele está vendo essa possibilidade para a próxima aula. Se não conseguir, nós vamos continuar assim. Se cair a conexão e vocês quiserem que a gente abra outro chamado, a gente abre. Se não, vocês mandam as dúvidas pelo WhatsApp, pelo grupo, ou pelo meu privado, ou pelo meu e-mail, que eu estarei à disposição para respondê-los, ok? Então, vamos lá. Na apostila 1, eu coloquei que existem 2 palavras-chave para a teoria geral do processo, que é conflito de interesses e relação processual. Tá? São 2 expressões básicas para se entender a teoria geral do processo. Nós temos 3 institutos basilares: ação, jurisdição e processo. E 2 expressões, 2 expressões que resumem a teoria geral do processo: conflito de interesse e relação processual. O que vinha a ser conflito de interesse? Toda vez que eu tenho o meu direito resistido, que eu tenho o meu direito ameaçado, que eu estou impossibilitada de exercer o meu direito, surge um conflito de interesse. Então, toda vez que eu não posso exercer o meu direito, ou que eu esteja, por algum motivo, meu direito esteja ameaçado, surgiu um conflito de interesse, surgiu um problema. Por exemplo, eu tenho um contrato de locação com algum de vocês. Com a pandemia, eu deixo de pagar aquele valor combinado no contrato. Não entendi. Um pouquinho? Deixa eu ver aqui, tem alguém mandando no chat alguma coisa aqui. Ah, perdão. Foi o Kleber, professor, eu só respondi, desculpa. Não, tudo bem. Então, meninos, vamos supor que eu tenho um contrato de locação com algum de vocês e eu deixo de pagar aquilo que está convencionado naquele contrato, que aquilo está amarrado no contrato. Vocês me cobram, um de vocês que eu fiz o contrato, me cobram, e eu falo, eu não tenho como pagar, eu não estou conseguindo agora, não chegamos a um consenso, e isso passa a ser um conflito de interesse. Eu não estou cumprindo com a minha obrigação, você precisa
estou utilizando o imóvel, mas eu não estou cumprindo com o combinado. Surgiu um conflito de interesse. Quando surge um conflito de interesse e a gente não consegue resolver de forma amigável, nós levamos esse conflito de interesse ao judiciário. Quando a gente leva esse conflito de interesse ao judiciário, se estabelece uma relação processual. Então, vejam, são duas expressões intimamente ligadas. O conflito de interesse é aquele meu direito resistido, é aquele meu direito ameaçado, é o direito que eu estou reclamando na justiça. A relação processual é o que se estabelece entre as partes dentro do Poder Judiciário. Ok? Continuando na apostila de vocês, não sei se vocês estão com ela para acompanhar, mas seria interessante que vocês acompanhassem, fizessem as anotações de vocês na apostila. Estamos sim, professora, com a apostila. Ok. Conceito de teoria geral do processo. Esse conceito é um conceito que eu coloquei, é um conceito muito básico, é um conceito muito sintético, é um conceito muito simples. Vocês, lendo as doutrinas que eu disponibilizei, vão ver um conceito mais apurado, mais detalhado. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? Que teoria geral do processo é o estudo dos princípios fundamentais do direito processual, bem como a abordagem unitária dos institutos da ação, da jurisdição e do processo. Ok? Então, nós vamos entender como que o judiciário funciona, como que é a sistemática do poder judiciário por meio do estudo do direito processual. O direito processual, ele é formal, ele é um direito que está na lei, que está nas normas e nos princípios. O que são princípios? Vocês estudaram isso já? Princípios são o norte. O próprio nome diz o princípio de alguma situação. Ele é aquele... princípio é aquela origem onde tudo começou. Então, normalmente, nós temos normas, que são as leis, e nós temos os princípios que deram origem às leis, ok? Por isso que o direito processual, ele é o conjunto de princípios e normas. Nós vamos fazer um trabalho sobre princípio, tá? E vocês vão entender melhor o que é princípio. Então, veja, nós temos 3 princípios basilares para se entender a teoria geral do processo: jurisdição, ação e processo. Jurisdição, de uma forma bem simples, é o Estado. O Estado representado pelos juízes e tribunais. Quando estamos falando de direito processual, estamos falando do poder judiciário. Estamos falando de como que, qual é a sistemática do direito, do poder judiciário. Como é que ele funciona, quais são os órgãos de jurisdição, quem são as pessoas que são essenciais para a justiça. Quando nós estamos falando de ação, estamos falando do direito que qualquer cidadão tem de ir até o judiciário reclamar o seu direito ameaçado, o seu direito resistido, o seu direito que está sendo, de alguma forma, impedido de se utilizar. Então, veja, temos o direito material, que é o direito que vocês estudaram em direito civil, em direito penal e em direito do trabalho. O que fala o direito material? Ele versa normas sobre pessoas, sobre coisas, sobre objetos. O direito processual é diferente. Ele fala de como
o poder estatal, como que o poder judiciário vai funcionar. Então, veja, o primeiro instituto, o da jurisdição, nós já sabemos que é o poder estatal, é o juiz representando o Estado para dirimir o conflito de interesse. A ação é o direito que cada cidadão tem de ir ao judiciário reclamar o seu conflito de interesse. E o processo é um instrumento que o poder estatal, a jurisdição, utiliza para resolver os conflitos de interesse. Então, veja, todos os 3 institutos basilares da teoria geral do processo estão relacionados a conflito de interesses e relação processual. Veja, a jurisdição, que é o Estado representado por juízes e tribunais, são pessoas investidas de poderes para resolver o conflito de interesse. São pessoas que foram concursadas, porém, estão investidas de poderes para representar o Estado para dirimir o seu conflito de interesse. O direito de ação, a ação, já é o direito que o cidadão tem, qualquer cidadão tem, e nós vamos ver isso novamente quando nós reforçarmos esse argumento com o princípio do acesso à justiça, que está lá no artigo 5º da Constituição, inciso 35. Todo direito, qualquer pessoa tem o direito de ir até o judiciário, reclamar o seu direito de ação. Se ele vai ser procedente ou não, é outra situação. Mas o direito de reclamar, o direito de ir até o judiciário, qualquer pessoa tem. E esse direito, ele tem que ser reclamado pela pessoa. Ele não pode ser reclamado por outra pessoa, a não ser que ele tenha procuração para isso, tá? Então, o direito é seu. Então, você que tem que ir ao judiciário com a sua legitimidade, nós vamos ver isso, é uma das condições da ação. Você vai ao judiciário com o seu direito de ação, entrega o conflito de interesse para o Estado pega o seu conflito de interesse e ele passa a ser público, e o juiz vai instrumentalizar aquele conflito de interesse por meio do processo e vai obedecer toda uma sistemática que está lá no Código, ou no Código Processual, ou no Código Civil, ou na CLT, e vai processar aquele seu conflito de interesse para poder, ao final, prestar uma tutela jurisdicional satisfativa. O que é isso? Ele vai entregar o direito para você, ele vai dizer o direito. O juiz, ele diz o direito. Ele vai entregar para você aquilo que você aguarda do judiciário, que é uma prestação jurisdicional. Ok? Então, veja, qual que é o conteúdo da teoria geral do processo? Conflito de interesse e relação processual. Os 3 princípios basilares são jurisdição, ação e processo. São 3 institutos que nós vamos estudar ao longo desse semestre, que vai ensinar como que o poder judiciário funciona. Qual o objetivo de se aprender teoria geral do processo? Está lá na apostila de vocês também. E lá está dizendo: introdução ao estudo do direito do processo. Compreensão das noções iniciais da teoria geral do processo. Conhecer as formas de solução de conflitos. Abordagem unitária do direito processual. Relação processual e a observância da sequência lógica do curso de direito processual. Todos esses são os objetivos de aprendizagem para a teoria geral do processo.
Na verdade, é isso que nós vamos aprender ao longo desse semestre. Como é que funciona o direito processual? Quais são as formas de solução de conflito de interesse? Qual é a abordagem unitária dos institutos basilares da teoria geral do processo? E qual é a observância da sequência lógica do curso de direito processual? Para entendermos teoria geral do processo, precisamos diferenciar direito material de direito processual. Essa é o grande diferencial da teoria geral do processo. O direito material é aquele direito que está lá no direito, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal. São regras e princípios que falam de bens, de pessoas. E já o direito processual, ele é o direito que vai normatizar, que vai regulamentar o direito estatal. Então, ele é um direito formal, é um direito que está dentro das normas e dos princípios. Já o direito material é um direito substancial. Às vezes, você acha que tem o direito, porém, quando você formaliza, que você entrega ao judiciário, o judiciário entende que você não tem aquele direito. Então, você pretende, quando você vai ao judiciário, você tem uma pretensão. Você tem uma pretensão. Você pretende que o seu direito seja atendido. Essa pretensão é um direito material. O direito processual é aquele que vai levar o juiz a dizer o direito. Isso está claro para vocês? Está difícil para entender? Hein, meninos? Então, vamos dar sequência. Ainda na apostila... Vou entender. Ok. Ainda na apostila, eu coloquei conceitos básicos ao estudo do direito processual. Definição de direito processual. Ramo do direito público interno, que disciplina as regras relativas ao exercício da jurisdição do Estado, ou seja, do direito estatal, tá? Então, o direito processual vai disciplinar a função, o exercício da função estatal, tá? Quem é essa função estatal? O Poder Judiciário, tá? Quando a gente fala função estatal, eu estou referindo ao Poder Judiciário, tá? Então, o direito processual vai disciplinar as regras e o princípio do poder estatal, do Poder Judiciário, ok? É o ramo do direito público interno, porque a função jurisdicional é uma das 3 funções essencial ao Estado democrático de direito. Se vocês quiserem acrescentar aí, vocês ainda podem colocar que o direito processual, ele é um direito formal, é um direito que está nas normas e nos princípios que regulam o exercício do poder estatal. Ok? É um direito formal, diferente do direito material, que é um direito substancial. Ok? Então, vamos dar sequência. Fontes do direito processual. São meios de revelação do conteúdo dos princípios, das regras e das normas que compõem o sistema processual. Por exemplo, a gente sabe que a maior fonte de direito, tanto o direito material quanto o direito processual, é a Constituição Federal. Nada pode ir contra a Constituição Federal. É a nossa maior lei, é a nossa maior fonte de direito, tanto material quanto processual. Ok? Então, a Constituição Federal é uma das fontes do direito processual. Vocês já viram as fontes do direito
lá em direito material, lá em direito civil e direito processual e direito penal. Agora nós vamos ver as fontes do direito processual, tá? Nós estamos falando de processo, estamos falando da sistemática do poder judiciário, de como que os juízes e tribunais irão julgar os conflitos de interesse, tá? Então, veja, estamos falando de uma possível prática do direito. Estamos colocando o direito na forma processual. Estamos levando ao judiciário aquele conflito de interesse e, assim, gerando uma relação processual. A partir do momento que você entrega o seu conflito de interesse para o judiciário, estabeleceu-se aí a relação processual. Ok? Isso está claro para vocês? Podemos seguir? Pode seguir, professora. Ok, tem uma pergunta aqui? Não? Tá. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, vamos lá. São meios de revelação do conteúdo dos princípios, regras e normas que compõem o sistema processual. Exemplo, fontes formais. O que são fontes formais? São as fontes escritas, as fontes determinadas pelas leis. Quais são? Constituição Federal, as convenções e tratados internacionais, as leis federais ordinárias, as leis de organização judiciária, o regimento interno dos tribunais. Essas são as fontes formais. E nós ainda temos as fontes complementares. Quais são essas fontes complementares? São os costumes, a analogia, os princípios gerais do direito, as jurisprudências e a equidade. Nós vamos analisar isso mais a fundo numa outra aula. Isso hoje nós estamos vendo apenas a possibilidade que se tem para as fontes do direito. Precisamos entender alguns conceitinhos básicos para que o estudo do direito processual seja compreendido. Uma delas, todos esses conceitos estão lá no direito material, estão lá no direito civil, lá no direito penal. Nós estamos relembrando esses conceitos para que vocês entendam agora no direito processual que nós vamos repetir alguns conceitos. Por exemplo, necessidade. O que é uma necessidade no direito processual? Ela é a relação de dependência do homem para algum elemento. Então, aquele homem, ele vai ao judiciário com uma necessidade. Qual é a necessidade? É aquela relação de dependência daquele cidadão com aquele elemento, tá? Bem ou bem da vida é o elemento capaz de satisfazer a necessidade do homem. Então, o bem ou bem da vida é aquilo que satisfaz as nossas necessidades ao longo da vida. Utilidade. Todos esses conceitos são conceitos jurídicos, tá, gente? Ainda que ele tenha, às vezes, o mesmo conceito, normal da palavra, nós estamos falando de uma forma dentro de um processo, tá? Dentro de um código, tanto material quanto processual, tá? Então, vamos ver a utilidade. É a capacidade ou aptidão de um bem para satisfazer a necessidade. Então, nós temos um bem, e esse bem tem uma utilidade para aquele cidadão. Então, a utilidade no conceito jurídico é a capacidade ou aptidão que o bem tem para satisfazer a necessidade. Ok? Interesse é o que está entre a necessidade e o bem, apto a satisfazê-la. Então, veja, o interesse é o que está entre a necessidade e o bem apto a satisfazê-la. De um lado, temos o homem e suas necessidades, e de outros, os bens e a sua utilidade. Isso tudo vocês já viram lá em direito material, tá? Vocês estudaram esses conceitos, nós estamos aqui
apenas lembrando, porque nós vamos, ao longo desse semestre, utilizar esses conceitos. Direito material é aquele cujas normas disciplinam relações jurídicas referente a bens e a utilidade da vida, tá? Por exemplo, o direito civil, o direito penal, o direito trabalhista, e assim por diante, tá? É um direito substancial, tá? Se vocês quiserem colocar entre parênteses aí, é um direito substancial, tá? É um direito que regula as relações jurídicas entre pessoas e bens, tá? Conflito de interesse. Esses eu quero que vocês parem tudo e prestem atenção. Esse é um conceito que nós vamos utilizar para o resto da vida no estudo do direito processual. Vejam, se dá quando uma pessoa pretende para si determinado bem e não pode obtê-lo, ou porque aquele que poderia satisfazer a pretensão reclamada não a faz, ou porque o próprio direito proíbe a satisfação voluntária da pretensão. Então, veja, eu tenho um bem, meninos, aqui está avisando que em 10 minutos essa conexão vai cair. Se vocês quiserem, me avisem no grupo e eu abro uma nova chamada de mais 40 minutos, tá? E aí, para quem quiser. Então, vejam, meninos, o conflito de interesse é aquilo que é o meu direito resistido, o meu direito que está sendo ameaçado. É aquilo que eu não estou podendo exercer. Eu tenho direito, o direito é meu, porém, por algum motivo, eu não posso exercê-lo. Tá? Aí gera um conflito de interesse. Esse é um conceito que vocês precisam entender para que se entenda o estudo do direito processual, tá? Vamos para o próximo conceitinho, que é a pretensão. Outro conceito importantíssimo. Gente, pretensão. O próprio nome já fala, é aquilo que você pretende. Então, vamos lá para a definição jurídica. Define-se como a exigência de uma subordinação de um interesse alheio ao interesse próprio. Então, eu vou ao judiciário pretendendo algo que alguém está me impedindo. E aquele que está me impedindo será o réu ou o requerido na ação. Tá? Então, eu pretendo que o meu direito seja acolhido. Eu vou ao judiciário com uma pretensão, ou seja, define-se como a exigência de uma subordinação de interesse alheio ao interesse próprio, tá? Gente, parece confuso, parece que um conceito está dentro do outro, e é isso mesmo, tá? Aqui, esses conceitinhos básicos que eu estou passando para vocês, e ele está muito bem explicado na doutrina do Carreira Alvim, que eu já disponibilizei para vocês no primeiro capítulo, e eu vou sugerir que vocês leiam esse primeiro capítulo, até para entender esses conceitos básicos, eles estão todos interligados, tá? Por isso que eu faço aqui questão de ressaltá-los, porque durante esse período, esse semestre da teoria geral do processo, nós vamos vê-los, às vezes, explicitamente e, às vezes, implicitamente dentro da matéria. Ok? Então, vamos lá para a resistência. Resistência é a não subordinação do interesse próprio ao interesse alheio, gerando ali um conflito de interesse. Então, veja, eu tenho um direito, esse direito está sendo impedido, eu estou sendo impedido de exercê-lo, eu estou encontrando ali uma resistência. Alguém está me impedindo de exercer o meu direito. Então, é ali a partir do momento que eu tenho uma resistência em exercer o meu direito, se estabelece ali o conflito de interesses. Lide. O que é lide? Nós vamos ver essa expressão
ao longo de todo o estudo processual, nós vamos escutar essa expressão, lide. É o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Vejam, todos esses conceitinhos que eu passei para vocês estão embolados, estão ligados. Então, vocês precisam entender esses conceitinhos para se entender o que é conflito de interesse e relação processual, que são as duas expressões chaves da teoria geral do processo. Todos esses conceitinhos que nós acabamos de ler estão resumidos em conflito de interesse e relação processual. Ok? Então, vamos lá para os princípios do direito processual. Antes de eu entrar nos princípios do direito processual, eu gostaria que vocês estudassem o que é princípio. Eu vou deixar isso aqui como a questão norteadora para a próxima aula. O que é princípio? São os princípios que vão dar origem às normas. Foram eles que deram origem às normas. Então, antes de nós estudarmos os princípios processuais, eu preciso que vocês me falem o que é princípio. Então, anotem aí, para a próxima aula, eu quero que vocês conceituem princípios. Tá? O que é princípio? Para que servem os princípios? Quero uma pergunta técnica. Tá? Eu vou deixar isso aqui no portal como a questão norteadora para a próxima aula. Tá? Precisa ser respondida? Eu espero que sim. Tá? O princípio, ele faz parte de todo o estudo do direito, tanto o direito material quanto o direito processual. Tá? Então, o direito processual, o conceito dele são normas, regras e princípios norteadores do exercício do poder estatal. Então, eu preciso que vocês saibam o que é regras, o que é normas e o que é princípios. E hoje, a pergunta norteadora é o que é princípio. Vocês já viram isso lá no comecinho do semestre, lá se eu não me engano, no segundo semestre, que vocês viram o que é princípio? Então, eu quero aqui deixar como questão norteadora o que é princípio, para que na próxima aula nós possamos estudar o que é princípio processual. Antes de adentrarmos aos princípios processuais, eu preciso que vocês entendam o que é princípio. Ok? Hein, meninos? Tá. Só para vocês terem uma ideia do que é princípio, nós temos aqui princípios processuais que são de extrema relevância. Por exemplo, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse é um princípio que todo mundo conhece. O que é o princípio do contraditório e da ampla defesa? O que é? Quem sabe, assim, por alto, explicar o que é o princípio do contraditório e da ampla defesa? Ele está lá no artigo 5º da Constituição. Ele é das normas fundamentais e das garantias fundamentais do direito. Quem sabe o que é? O princípio do contraditório e da ampla defesa. É aquele... pode falar. Bom dia. Muito bem. Quem está falando? Kleber, é isso mesmo. O princípio do contraditório e da ampla defesa é aquele que oportuniza o réu. O contraditório é aquele que ele toma ciência daquilo que está contra ele.
Então, o contraditório é o momento que se dá ciência ao réu que ele responde a uma ação judicial. E o princípio da ampla defesa é a oportunidade que o réu tem de apresentar uma defesa técnica àqueles argumentos esposados pelo autor. Então, o princípio do contraditório e da ampla defesa, ele é um direito constitucional, ele é um princípio constitucional. É por meio dele que o réu, primeiro, toma conhecimento da ação e, segundo, tem a oportunidade de se defender daquela acusação ou daquele argumento utilizado pelo autor. Se é uma ação penal, uma criminal, ele tem o direito de se defender. Às vezes ele tem um álibi, às vezes ele não foi ele que cometeu aquele crime. Então, ali é a oportunidade que ele tem para apresentar uma defesa técnica e dizer quais são os álibis, quais são os argumentos, o que ele tem para se defender. É nesse momento quando se oportuniza ao réu a ampla defesa. Tá? O contraditório é aquele momento que o juiz oportuniza o réu a apresentar, a tomar conhecimento daquele documento, daquela perícia. Olá, meninos, todo mundo já de volta? Isso é horrível, né? Quebra toda a nossa linha de raciocínio. Mas vamos voltar lá. Nós estávamos falando do princípio do contraditório. Deu tempo de tomar uma aguinha? Deu, né? Então, vamos lá. Então, estávamos falando do princípio do contraditório. Ele é um direito constitucional. Ele é um princípio que está lá na Constituição e que é respeitado tanto nos códigos processuais civil, trabalhista, na CLT, no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. Por quê? Sem esse contraditório, não se tem uma defesa honesta, não se tem uma defesa técnica, né? Então, ele está lá na Constituição como garantia fundamental do indivíduo, tá? Todo indivíduo tem esse direito de ter o princípio do contraditório e da ampla defesa em qualquer situação de processo, tá? Nós temos outros princípios processuais, que é o da isonomia, que está lá no artigo 5º, inciso 1. O que vem a ser o princípio da isonomia? Quem pode aqui falar? Fale, gente, eu sei que vocês sabem. Vai, Kleber, fala aí, tô esperando. Fala, Flávia. Para de botar pilha no Kleber e fala você. O que você acha? O próprio nome já fala, gente, isonomia. Todo mundo tem que ser tratado de forma igual. A lei é para todos, não é para uma categoria, não é para outro. É para todos. Ela tem que ter o direito, ele é isonômico, ele é igual para todos. Ninguém é melhor do que ninguém na lei. Então, isso é um direito fundamental, é um direito constitucional e que é obedecido em todo o curso de direito processual. Sim, professora. Tá? A isonomia não seria, então, a mesma coisa que falar direito para todos? Por que falar isonomia, então, em lugar de falar o princípio da igualdade? Os dois não se encaixam na mesma coisa? É a mesma coisa. O problema é que nós estamos falando do curso de direito. Então, as expressões são técnicas, né? Quando se fala de processo, nós temos influenciadores que vieram da Itália, da Espanha, e aí a gente usa os termos que são que influenciaram o direito processual, né? Então, se estiver fazendo um processo lá que encaixa alguma coisa que tem que ser algo que seja para ambos, direitos iguais, eu vou ter que colocar direitos iguais ou vou ter que escrever, então... Não, mas você pode pedir em atenção ao princípio da isonomia. Você vai fundamentar a sua peça. Aí você vai falar em atenção ao princípio da isonomia, e aí vocês vão me falar na próxima aula o que é princípio, conceito de princípio,
E aí vocês vão entender por que a gente reforça os nossos argumentos como operador de direito, como advogado, como juiz, como promotor, como defensor público. Como quando a gente quer reforçar algum argumento, a gente usa a norma e usa um princípio. O princípio serve aquele para dar o norte, entendeu? Então, eu quero reforçar que a lei tem que ser, que não está tendo isonomia, que não está tendo igualdade de tratamento, de paridade. Eu vou alegar que, em atenção ao princípio da isonomia, precisa dar uma atenção especial para aquilo, entendeu? Entendi, sim, professor. Ok. Nós temos outros princípios bem processuais, que são da publicidade, tá? Nós temos o contraditório, que é aquele que dá a ciência, e o da publicidade, que os atos têm que ser publicados, tá? Por exemplo, como é que um advogado que tem, em média, 200, 250, 300 ações, vai tomar conhecimento da intimação se ele não for publicado? Não for publicado no Diário Oficial do Estado, da União, precisa da publicidade daquela intimação, né? Os advogados, eles tomam ciência dos atos processuais por meio das publicações, tá? Então, vamos, por exemplo, colocar assim, tem 2 advogados, o do autor e do réu, tá? É uma ação civil. O juiz intimou para uma audiência no dia 30 de agosto. Isso saiu no Diário Oficial, intimando aqueles 2 advogados e as partes são intimadas no cível por meio dos seus advogados, a comparecerem em juízo no dia 30 de agosto. Então, veja, tem uma audiência marcada para o dia 30 de agosto. Essa publicação saiu no Diário Oficial da Justiça para que aqueles advogados comparecessem ao fórum no dia 30 com as partes e suas testemunhas, se for uma instrução. Aí tem que ver que tipo de audiência que é. Então, veja, se no Diário da Justiça saiu o nome do advogado do autor, mas não saiu o nome do advogado do réu, o advogado do réu não recebeu essa intimação. E aí, no dia da audiência, compareceu o advogado do autor, compareceu o autor, mas não compareceu o advogado e o réu. E aí o juiz vai ver, foi publicado? Foi publicado. Não, então, vamos tocar essa ação para frente. E houve o autor na audiência. Quando o réu toma conhecimento daquela situação, ele pede a nulidade daquele ato porque ele não foi intimado legalmente. Ele vai verificar, como é que ele vai fazer? Ele vai lá no Diário Oficial, que está um número lá, porque quando o gestor, o diretor da secretaria, aquele que cuida do processo, aquele funcionário que cuida do processo, ele certifica que saiu a intimação no diário número tal, na data tal. Aí, aquele advogado do réu, ele vai lá no processo, vai ver o número da publicação, vai no diário, abre o diário e vai ver que aquela publicação não saiu para ele. Então, não houve a publicação técnica para aquele advogado. Então, aquele ato perdeu a validade. Ele é nulo. Por quê? Porque ele tem vício. Tá? Aí, como é que o advogado do réu vai proceder? Ele vai tirar uma cópia daquele diário, vai provar para o juiz que ele não teve publicidade, que ele não tomou conhecimento daquele ato processual e vai pedir a nulidade daquela audiência que realizou sem a presença do advogado e do réu. Por meio do princípio da publicidade. Todos os atos têm que dar publicidade às partes. Mesmo se o processo ocorrer em segredo de justiça, professora, mesmo, como é que as partes vão ter conhecimento?
Aí sai no diário a publicação para os advogados das partes, com o sigilo lá só das iniciais das partes, se for um divórcio, ou se for ali uma guarda de menores, estiver disputando uma guarda, tiver ali numa ação de curatela, que vai falar ali de uma intimidade, de uma vara de família, né? Então, ele sai a intimação para o advogado, reservando somente com as iniciais das partes para se manter o sigilo da ação, tá? Mas a publicidade do ato tem que ter, porque senão o advogado não tem como acompanhar o processo. Então, pelo princípio da publicidade, esse ato tem que ser anulado, porque não foi cumprido o que se determina a publicidade do processo. Estão entendendo a importância do princípio processual no dia a dia? Nós estamos falando de processo, estamos falando de poder judiciário, estamos falando de um direito formal, de um direito que está nas normas e nos princípios. E quando ele não se atende à norma e o princípio, nós podemos alegar em juízo essa situação. Então, nessa situação, existe um artigo da lei, no Código de Processo Civil, que fala que tem que dar publicidade. Mas se não tivesse esse artigo, eu poderia apenas pedir para a nulidade do ato, desse ato da audiência, porque, pelo princípio da publicidade, eu não tive acesso a essa informação da audiência. Estão vendo a importância de se conhecer os princípios? De se saber o que é um princípio? Vamos ver um outro princípio processual que é de muita importância. O devido processo legal. Quem tem ideia do que é o princípio do devido processo legal? Quem tem ideia do que é? Quem se arrisca? O Kleber já falou aí, mais ou menos. Hein, meninos? Vamos? Vamos participar da aula. Se arrisca. Pode falar, Kleber. Fique à vontade. Mas todo mundo, eu aprendo todos os dias. Ninguém sabe nada. No direito é assim, gente. A gente estuda todo dia. Eu não sei se já falaram isso para você, mas se não falaram isso para vocês, estão enganando vocês. No direito, nós estudamos, operadores do direito estudam o resto da vida. O resto da vida você vai estudar. Tá? Oi. Nossa, Clever, você tá demais hoje, hein? Muito bom. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. A ideia é essa, tá? Nós temos uma sequência lógica dentro do Código Processual que tem que ser seguida, tá? A partir do momento que você deixa de seguir aquilo, você não está obedecendo o princípio do devido processo legal. Ele tem uma formalidade, o processo. E essa formalidade, ela tem que ser cumprida.
para que o processo esteja caminhando dentro daquilo que está naquele código a que ele é vinculado. Se é um direito material civil, ele tem que obedecer ao Código de Processo Civil. Se ele tem um direito material penal, ele vai obedecer ao Código de Processo Penal. Então, ali, o fato de se obedecer ao código, e ele ali, o juiz não pode inventar moda, ele tem que seguir a sequência lógica que está aqui, ele está dando sequência ao devido processo legal. Tá? Então, são princípios que estão na Constituição e que fazem parte do processo. São princípios que vocês vão, na próxima aula, vão me trazer o conceito de princípio e vão me trazer os principais princípios processuais. Eu quero que vocês entendam o que é princípio, porque daqui para frente nós vamos falar de princípio sempre. Eu vou falar os 12 primeiros princípios, os 12 primeiros artigos do Código de Processo Civil falam de princípios constitucionais das normas fundamentais do artigo 5º. Por exemplo, o artigo 5º que fala da boa-fé, que fala que todo aquele que participa do processo presume-se que tem boa-fé. Isso é um direito, uma garantia, um direito fundamental, que está lá na Constituição, no artigo 5º. A duração, princípio da duração razoável do processo. É um princípio constitucional que está dentro dos processos. Vejam, o que é duração razoável do processo? Quem pode aqui falar por alto o que vem a ser esse princípio constitucional e que está dentro do Código de Processo Penal, dentro do Código de Processo Civil e também na CLT? Duração razoável do processo. O que vem a ser? Que o processo não pode se eternizar. O processo, ele tem... Qual é o objetivo do processo? Não é a prestação jurisdicional, não é a tutela jurisdicional efetiva, não é isso que se pretende quando você vai com seu conflito de interesse até o judiciário? Você não quer que o Estado, representado por juízes e tribunais, te diga o direito? Ele tem um prazo para isso. Então, a duração razoável do processo é um direito constitucional de qualquer cidadão para que esse processo não se eternize, para que esse processo não se arraste anos na justiça. Entendeu? Então, pelo princípio da ação razoável do processo, o processo não pode ficar rastejando anos no judiciário. E aí, quando ele começa a demorar, o operador do direito, ele vai lá e fala desse princípio. Por exemplo, o juiz marca uma audiência para daqui a 1 ano e meio. Quantos anos vai se rastejar esse processo? Se daqui a 1 ano está marcada a audiência de instrução. Ah, mas o juiz está justificando que ele tem 7 a 8 mil processos, que ele não tem como, que ele não tem pauta. Mas pelo princípio da duração razoável do processo, esse processo não pode se eternizar. Entenderam? Por que nós temos que aprender os princípios processuais? A importância de se entender um princípio dentro do estudo do direito processual? Quando eu falo estudo do direito processual, eu estou falando de uma forma ampla. A teoria geral do processo, ela fala de todos os processos. Do processo civil, do processo penal, do processo trabalhista, do processo administrativo.
do processo tributário, tudo isso, do processo previdenciário, nós estamos falando dentro de teoria geral do processo. Mas para isso nós temos que conhecer as normas, conhecer os princípios. O operador do direito trabalha com normas e princípios. Então, para a próxima aula, eu quero que vocês tragam o que é princípio e quais os principais princípios do direito processual. Ok? Não é difícil. Você acha isso em qualquer doutrina, na internet, acha até pronto. Mas eu gostaria que vocês aqui entendessem o que é princípio. Entendesse o que é princípio, porque nós vamos utilizá-los ao resto do estudo do direito processual. Quando nós chegarmos no processo civil, no processo penal, no processo trabalhista, nós temos que ter todos esses conceitos prontos na cabeça. Porque lá, quando o professor estiver falando das normativas do direito processual civil, do direito processual penal, ele não vai voltar nesses conceitinhos básicos. Ele vai seguir como se vocês já conhecessem esses conceitos. Então, é importante que vocês deem atenção a esses conceitos que nós vimos hoje, principalmente conflito de interesse e relação processual, direito material, direito processual e o que é o princípio. E qual a importância do princípio para o estudo do processo, para o estudo do direito processual. Quando vocês, qualquer doutrina, qualquer livro de teoria geral, vai ter os princípios do direito processual. Não precisam ser muitos, não. Pode colocar aí 2, 3, tá? Em média, nós temos aí 6, 7 princípios. Não precisam ser todos, não. Quem quiser fazer um estudo mais aprofundado, ótimo. Vou ficar muito satisfeita. Vocês não estão estudando para mim, estão estudando para vocês. Lembre disso. Nunca vocês estão estudando para mim. Vocês estão estudando para vocês. Há 2 tipos de estudo. Aquele que você estuda para aprender e aquele que você estuda para decorar por alguns minutos. Eu não quero esse. Eu quero que vocês estudem para ficar guardado conceitos básicos. Como é que se estuda para guardar conceitos básicos, professora? Prática. Prática. Quando você estuda para uma prova, e aí você tira 10 naquela prova, mas 2 dias depois você não lembra sequer o que você escreveu na prova, você não aprendeu. Você não aprendeu. Você decorou. Decorou e passou. Nós temos muita coisa na cabeça. Nossa cabeça tem várias situações. Nós temos problemas afetivos, nós temos problemas pessoais, nós temos problemas financeiros, nós temos várias coisas para se preocupar. Mas se você não criar o hábito de estudo, você vai ter problema com conceitos básicos e aí não vai aprender. Aí, quando chegar lá no final do curso, vai ter que parar tudo para estudar, decorar, para passar na prova da OAB. Agora, se você aprender, se você estudar para aprender, lá, quando você for estudar para a prova da OAB, tudo vai ficar muito mais fácil. Então, vejam, estudem para aprender. Comecem com 20 minutos, 30 minutos, mas 20 minutos de qualidade. Não adianta estudar 3 horas sem qualidade. Eu, por exemplo, quando eu estou muito cansada e eu vou estudar, aquilo não faz efeito. Aquilo não entra. Eu estudo, porém, não resolve. Então, eu paro, vou fazer uma caminhada, vou fazer outra coisa que me relaxa. Quando eu estou relaxada, eu volto e estudo, porque eu quero estudar para aprender. Eu não quero estudar para decorar. Isso que o operador do direito tem que fazer. Estudar para aprender
e não estudar para decorar. No direito, vocês já viram, hoje nós já vimos, só aqui nessa aula de hoje, nós já vimos que um conceito está dentro do outro. Está tudo interligado dentro do direito. Então, se você não consegue entender um conceitinho básico, por exemplo, do que é bem da vida, você não consegue entender um monte de coisa. Você não vai conseguir entender o que é pretensão, você não vai entender o que é resistência, você não vai entender o que é conflito de interesse, porque está tudo interligado. Você não vai entender o que é lide. Por quê? Você não vai entender o que é utilidade, porque está tudo ligado, está tudo amarrado. Ok? Foi difícil a aula hoje? Amigo da rede de televisão está nesse processo em prisão domiciliar. Tem alguma pergunta? Tá, então para a próxima aula, eu quero que vocês me conceituem princípio e falem dos princípios, dos principais princípios processuais. Quem vai me falar isso são vocês. Nós vamos abrir 10 minutinhos na aula, na próxima aula, para falar sobre princípios processuais. E quem vai me falar dos princípios processuais são vocês. Eu acho que dessa forma todo mundo participa, todo mundo aprende. Aquilo que a gente se compromete de fazer, a gente não esquece. Então, na próxima aula, quantos nós temos aqui? Nós estamos com 7 alunos. A turma de vocês tem quantos alunos? Uns 30? Tá. Esses 30 alunos, eu vou colocar no grupo que a questão norteadora vai ser o que é princípio e qual é a importância do princípio para o estudo processual, e ali vocês vão colocar alguns princípios processuais, e cada um vai falar de um princípio, tá? Então, pode ser do princípio do acesso à justiça, pode ser do princípio da isonomia, do devido processo legal, da boa-fé, da publicidade, do contraditório da ampla defesa, pode ser o do juiz ou do promotor natural, pode ser o da publicidade, pode ser o da preclusão, qualquer princípio. Cada um vai falar de um princípio aqui. E aquele princípio que não for falado e que eu achar que é importante, eu falo. Ok? Só para a gente animar a turma, para ver se o pessoal vai, para ver se anima. Aquilo que a gente se compromete, que a gente fala com certeza do que está falando, isso a gente nunca mais esquece. Nunca mais vocês vão esquecer. Acreditem nisso. Ok? Eu vou colocar no grupo, vou mandar no portal a videoaula, vou ver se eu faço isso. Eu tenho uma reunião daqui um pouquinho, vou participar da reunião e até 1h mais ou menos eu coloco a videoaula, coloco essa aula e coloco as doutrinas que eu preciso que vocês leiam, são 2, eu vou colocar 2 capítulos, tá? Porque no portal eu não posso disponibilizar um livro integral, porque isso é crime, tá? Então, eu vou disponibilizar 2 capítulos que falam da matéria de hoje, tá? E vou também colocar a questão norteadora, ok? Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, parabéns para aquele que ficou aqui, parabéns para aquele que disponibilizou o seu tempo para o conhecimento. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.